O Rasgaí é o podcast do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudos de população e ciência em geral. Rasgaí. Hoje a conversa é um pouco diferente. Nós vamos falar com Marcos Gonzaga, coordenador do programa de pós-graduação em demografia da UFRN, que vai nos falar um pouco sobre o campo e o perfil da área de demografia e também sobre o processo de seleção para ingresso no mestrado e no doutorado em demografia da UFRN, que já está aberto e segue assim até o dia 31 de janeiro de 2021. Vamos conversar também com duas estudantes, a Priscila Souza, que é doutoranda do nosso programa, e a Kelly Pereira, que é mestranda. Ambas contarão um pouco da sua trajetória, expectativas e impressões sobre o nosso programa de pós-graduação. Esse é o 4º episódio do podcast Rasgaí e, começando com Marcos, fala pra gente um pouco sobre o programa, quando ele surgiu e como ele se insere no sistema de pós-graduação brasileiro. Olá, Ricardo e ouvintes. Agradeço por essa oportunidade, esse espaço para falar sobre o processo seletivo do programa de pós-graduação em demografia da UFRN. Bom, só para contextualizar um pouco, nosso programa de pós-graduação foi criado em 2011 e teve seus primeiros mestrandos em 2013. Até então, a formação de pós-graduação em demografia estava concentrada no sudeste do país, com um programa de pós-graduação em demografia em Minas Gerais, outro em São Paulo e um terceiro no Rio de Janeiro. Hoje, já com quase 10 anos de existência, o PPG-DEM já conta com os cursos de mestrado e doutorado e tem obtido ótimas avaliações na CAPES, órgão responsável por credenciar e avaliar os programas de pós-graduação no país. Com certeza já somos referência na formação em alguns temas de pesquisa em demografia, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. Com alguma frequência temos aprovado em nossos processos seletivos candidatos que vêm de vários estados do norte e nordeste e também de outros países da América Latina e do continente africano. Bom, muitas vezes a demografia é associada a um ramo da estatística, geografia ou economia. Para fazer uma pós-graduação em demografia, você precisa ter vindo de uma dessas áreas? A pessoa que obtém o mestrado ou doutorado em demografia é intitulada como demógrafo ou demógrafa. Trata-se de um curso que só existe no âmbito da pós-graduação, mas que recebe candidatos das mais variadas formações, seja na área de exatas, humanas ou saúde. Alguns cursos de graduação em algumas universidades do país chegam a oferecer algumas disciplinas de introdução à demografia dentro da grade curricular de algum curso de graduação. Mas não existe no Brasil um curso de graduação em demografia, que seja específico para a formação em demografia. Portanto, estamos falando de um curso de pós-graduação completamente interdisciplinar, com alunos de diferentes formações cursando as mesmas disciplinas ao longo do curso. Temos, ou já tivemos em nosso programa, alunos que são estatísticos, atuários, geógrafos, sociólogos, economistas, fisioterapeutas, odontólogos, historiadores, pedagogos, nutricionistas, arquitetos, contabilistas, entre outros tantos que eu não me lembro agora. Em que campos de atuação trabalha alguém que tem uma pós-graduação em demografia? Quem já estudou na demografia da UFRN está trabalhando onde hoje? O demógrafo pode atuar em diferentes áreas, seja no serviço público ou na iniciativa privada. Por exemplo, ele pode seguir a carreira acadêmica e atuar como professor do magistério superior em universidades públicas ou privadas. Pode atuar como pesquisador em institutos de pesquisa, pode ser um consultor independente. Frequentemente aparecem editais
da Organização das Nações Unidas, em parceria com institutos brasileiros de pesquisa, como o IPEA, para a contratação de consultores exigindo formação em demografia ou com perfil de formação onde o demógrafo consegue se encaixar e acaba sendo bastante competitivo nesses editais. Para falar de fatos e não apenas de possibilidades, posso destacar várias posições ocupadas por egressos do nosso programa. Alunos que já fizeram mestrado conosco hoje são professores em universidades federais, pesquisadores ou gestores de órgãos do governo lotados em Brasília ou nos próprios estados, como a Secretaria de Previdência ou o Ministério da Saúde. Outros têm atuado como consultores independentes ou estão fazendo outros cursos de doutorado na própria UFRN ou em outras universidades do país, até mesmo fora do país. São grandes, por exemplo, as possibilidades de um aluno do nosso doutorado ter a oportunidade de fazer um intercâmbio no exterior, nos Estados Unidos ou em qualquer país da Europa que tenha formação de pós-graduação em demografia ou área afim. Todos os anos são abertos editais específicos para isso, e na maioria das vezes tudo depende do desempenho e da iniciativa do próprio aluno. Agora, do ponto de vista do aluno, Priscila, como você se interessou pela demografia? Qual era a sua expectativa e o que você encontrou? Na minha graduação, tive o prazer de ser orientada por uma professora apaixonada pela demografia, que lecionou uma disciplina de introdução à demografia. Esse primeiro contato me apresentou um universo de possibilidades para responder às minhas inquietações quanto às questões de gênero e mercado de trabalho, que eram a minha principal linha de pesquisa na época. Assim, escolhi estudar demografia para aprofundar e ampliar o conhecimento sobre os processos sociais, políticos, econômicos e culturais que estão envoltos nas questões populacionais. A minha expectativa era que no curso de demografia iria aprofundar o conhecimento acerca dos problemas populacionais e aprender técnicas para mensurar a fecundidade, mortalidade e migração. Durante o meu mestrado em demografia e agora no doutorado, percebo que o curso vai muito além disso. Um demógrafo não é apenas um profissional que aprende a habilidade de estimar dados populacionais, mas que desenvolve um profundo conhecimento para analisar e discutir as mudanças populacionais, os problemas socioeconômicos, epidemiológicos, entre outros. Recomendo o curso de demografia para todas as pessoas, independentemente da área de informação, que desejem ampliar os horizontes sobre os estudos de população, entender as causas e consequências e, assim, se apaixonar por uma área rica em termos interdisciplinar que articula diversas abordagens teóricas e técnicas. Marcos, e o perfil do corpo docente, os professores? Eles são alinhados com essa interdisciplinaridade de formação e nos projetos de pesquisa conduzidos no programa? Quanto ao corpo docente do nosso programa, ele também reflete essa característica interdisciplinar do PPG-DEM. Temos estatísticos, geógrafo, atuárias, sociólogos, enfermeira, economista, todos com doutorado em demografia ou saúde coletiva. Alguns docentes com experiência internacional e que coordenam ou participam de importantes projetos de pesquisa. É importante destacar, pela atuação dos nossos docentes, que nosso programa tem se tornado referência no Brasil em pesquisas sobre mercado de trabalho, vulnerabilidade sociodemográfica e suas consequências para a dinâmica populacional do semiárido brasileiro, por exemplo. Tem se tornado também referência em técnicas para estimações e projeções populacionais e de taxas de mortalidade para pequenas áreas como municípios ou até mesmo áreas intramunicipais. Nosso processo de formação, o aluno é instigado a aplicar essas técnicas nas mais variadas situações ou contextos de qualidade ou disponibilidade das informações. Kelly, e para você? Como tem sido sua experiência nessa interdisciplinaridade que a demografia abre para refletir as discussões e problemas sociais? Já tive experiência com outros cursos de pós, mas eu não me encontrei. Fiz a seleção sem criar muita expectativa, imaginando que seria um curso voltado exclusivamente para exatas,
Não foi só isso que eu encontrei assuntos relevantes que despertaram demais meu interesse, colegas de turma de várias formações, que traz uma troca muito incrível. A gente sempre está discutindo os assuntos sob a ótica de cada um. Abre muito os nossos horizontes, né? Só dá vontade de aprender mais, é muito empolgante, é interessante, sem falar no corpo docente, que são pessoas que não só dão aula, né? Dão aula com propriedade, são aulas envolventes, tem muito amor também no que eles fazem, parece que eles fazem aquilo com a alma. São muito humanos também, muito preocupados com a aprendizagem, não só com isso, mas com o bem-estar do aluno. Eu já penso em me inscrever no doutorado, porque a discussão parece que não vai acabar nunca, é muito envolvente e parece que é pouca disciplina para tanta discussão. Então o que eu quero é aprender mais e eu finalmente encontrei o meu lugar. Bom, já que a Kelly está querendo se inscrever no doutorado, Marcos, fale um pouco como é o processo seletivo do programa de pós-graduação em demografia da UFRN para o ingresso do ano letivo de 2021. Quais são as etapas? Tem que pagar para se inscrever? Como é? Quanto ao nosso processo seletivo para ingresso no ano de 2021, ele está dividido em 3 etapas. A etapa inicial é a inscrição, que deve ser realizada até dia 31 de janeiro de 2021. A inscrição pode ser realizada na área de processos seletivos do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas da UFRN, cujo link de acesso está nos editais do processo seletivo 2021, disponíveis nas páginas de internet do programa. Para se inscrever, o candidato precisa enviar, pelo próprio sistema, cópias de alguns documentos, cuja lista se encontra nos respectivos editais de mestrado e doutorado. Dentre esses documentos, o candidato precisa submeter um plano de trabalho, no caso de candidato para o curso de mestrado, ou um projeto de pesquisa, no caso do candidato para o curso de doutorado. A estrutura e formatação do plano de trabalho ou do projeto de pesquisa estão detalhados nos anexos dos respectivos editais. Não será cobrada qualquer taxa para inscrição no nosso processo seletivo. A segunda etapa do processo seletivo será a avaliação dos planos de trabalho e dos projetos de pesquisa pela comissão de seleção, que é constituída por membros permanentes do programa de pós-graduação em demografia. Essa etapa é classificatória e todos que tiveram seu plano de trabalho ou projeto de pesquisa avaliado seguirão para a terceira etapa do processo seletivo, que será a arguição por integrantes da comissão de seleção. Nessa etapa de arguição, os candidatos serão entrevistados, arguidos sobre o seu plano de trabalho ou projeto de pesquisa e também sobre a sua trajetória acadêmica profissional. Essa pós-graduação é estrito sensu, ou seja, um mestrado e um doutorado acadêmico. Não é uma especialização ou um mestrado ou um doutorado profissional. Tem algumas dicas sobre o que esperar em termos de tempo de dedicação e a importância de que se pretende pesquisar? É importante que o candidato ou a candidata saiba bem o que é um curso de pós-graduação estrito sensu e que esse tipo de formação exige muito esforço, empenho e dedicação. Portanto, para todos que têm interesse em participar desse processo seletivo, é importante que já comecem a pensar nos temas de pesquisa e a escrever o plano de trabalho ou o projeto de pesquisa. A dica que eu deixo para quem tem interesse em concorrer nesse processo seletivo e não tem um tema de pesquisa ainda muito bem definido, é visitar as páginas do programa, as páginas de internet do programa. Ver nessas páginas quais são as linhas de pesquisa do programa e também os projetos de pesquisa que são desenvolvidos pelos docentes. Eventualmente, o candidato pode acessar o Lattes dos docentes para ver as informações mais detalhadas sobre um projeto de pesquisa ou sobre as produções bibliográficas daquele docente. Então é isso. Falamos com o coordenador do programa de pós-graduação em demografia da UFRN, Marcos Gonzaga. Também falamos com 2 alunas, a Priscila Souza e a Kelly Pereira. Fica então o registro de que o processo de seleção para ingresso
no ano letivo de 2021 do mestrado e do doutorado em Demografia da UFRN está aberto até o dia 31 de janeiro de 2021. Os links com as informações e os editais de seleção estarão na descrição deste episódio do Rasgaí. Quem quiser saber mais sobre o campo de estudos da demografia, pode visitar as nossas páginas na internet e também seguir as nossas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram e YouTube. Lá vocês acompanham as novidades de projetos, pesquisas e publicações dos alunos e dos professores do PPG-DEM. Acompanhe também os vídeos disponíveis no nosso canal do YouTube do nosso projeto Quartas Demográficas, que esse semestre está fazendo mesas de discussão com a apresentação de trabalhos de egressos e sendo debatidos por atuais alunos do PPG-DEM. Ficamos por aqui. Esse foi o 4º episódio do podcast do PPG-DEM, o Rasgaí. Muito obrigado pela sua audiência. Se gostou, compartilhe nosso podcast nas suas redes sociais. Um abraço e até a semana que vem. O Rasgaí é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgaí.